O município de Criciúma anunciou uma queda no número de moradores em situação de rua. Esses dados foram divulgados após a repercussão do vídeo do prefeito Vaguinho, que se passou por um morador de rua. A Emanuela Justino traz todas as informações pra gente, olha só. Oi, pessoal. Essa informação foi repassada pela Secretaria de Assistência Social. Segundo eles, então, antes aqui em Criciúma tinha quase 280 pessoas em situação de rua e esse número nos últimos meses caiu para 170. Essa informação foi repassada logo depois, então, do vídeo do prefeito Vaguinho, que repercutiu bastante, né? Acabou viralizando, repercutiu inclusive nacionalmente, em que ele passa quase 24 horas como um morador de rua. Segundo ele, justamente isso foi feito para poder sentir na pele como é essas pessoas, né, como é o dia a dia dessas pessoas e também para adotar políticas públicas em relação a isso. Então, a Secretaria de Assistência Social informou que teve uma queda nos últimos meses e que é fruto de um trabalho das abordagens que são feitas. Então, aqui em Criciúma, todos os dias são feitas abordagens, né, que normalmente é à noite, na verdade, que esses agentes fazem. Então, são os agentes da assistência social, também os educadores, né, do Centro Pop e, dependendo da situação, também eles são encaminhados para a Central de Empregos. Na maior parte dos casos, né, não necessariamente a maioria, mas essas pessoas em situação de rua têm problemas com drogas e álcool, né, então eles fazem o uso de substâncias químicas, o que acaba agravando ainda mais a questão deles nas ruas, porque acaba sendo uma questão de saúde também. Então, depois do vídeo do prefeito Vaguinho, também foi anunciado o aumento do número de vagas para tratamentos, né, de pessoas que têm dependência química. Sobre isso, a gente conversou com a secretária de Assistência Social aqui de Criciúma, Dudy Sônego, falando então sobre essas vagas e também desse trabalho que já tem a internação voluntária, né, quando a pessoa quer ir, e também vai ter a internação involuntária em casos em que a pessoa já está em situação de risco. A gente vai acompanhar um trecho da fala dela agora. E também agora vai incluir, além da internação voluntária que estava tendo até agora, que a gente está com 150 pessoas em tratamento, agora a gente também vai incluir a internação involuntária em casos mais críticos, onde a pessoa está se colocando em risco ou colocando terceiros em risco, né? Só que ela não aceita o tratamento. Então, aí depois de uma segunda, terceira abordagem da nossa equipe, que ela recuse o tratamento e assim um médico entender que ela precisa de tratamento, a gente vai estar encaminhando então para uma internação involuntária. Então, atualmente aqui em Criciúma, 150 pessoas estão sendo atendidas, né? Aproximadamente 150 pessoas estão sendo atendidas, então vão ser mais 50 vagas disponibilizadas. O que o pessoal pode ter dúvida ainda é em relação a duas instituições aqui de Criciúma, porque tem o Centro Pop e tem a Casa de Passagem, que faz esse trabalho com as pessoas nesse tipo de situação. Então, a secretária também explicou para a gente a diferença entre esses dois, né, essas duas instituições, qual é o trabalho e como que é feito com essas pessoas. Olha só. O Centro Pop é um serviço que funciona durante a semana, das 8 às 5, né? E eles têm a oportunidade de tomar um café, tomar um banho, receber uma roupa. Enfim, isso aí é o trabalho que é feito no Centro Pop durante o dia. Também tem uma equipe técnica lá dentro, né? Psicóloga, assistente social. Também temos a República, que é a antiga Casa de Passagem, que além desses serviços semelhantes ao Centro Pop, elas também podem dormir. Então, hoje, o público que está na República, eles passam o dia no trabalho, né? Eles vieram para Criciúma, ou são aqui da cidade também, né? Que não tem uma moradia, passam o dia no trabalho e vão para a República para dormir. Então, aqui em Criciúma, a maior parte das pessoas em situação de rua ficam na região do Pinheirinho, né, que essas abordagens acontecem ali, também na região do Trilho, como é conhecido, mas é claro que todos os bairros têm um caso ou outro, por isso, até a orientação, se a pessoa conhece alguém que está em situação de rua, que tem esse problema com a dependência química, também pode entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social, que eles vão fazer essa abordagem e vão fazer o encaminhamento para essas instituições conforme a necessidade de cada um. Volto com vocês aí no estúdio. Bom, ainda neste tema, Roberto Azevedo teve a oportunidade de conversar com o prefeito Vaguinho, prefeito de Criciúma. E aí, Roberto, o que ele conversou com você, o que ele disse, como foi, o que pode trazer de novidades, até porque eu, pelo menos, nunca tinha escutado uma ação como essa. Pois olha, Tiago, é interessante conversar com o prefeito, porque ele disse que a ideia foi dele e que não se arrepende de ter feito, e a primeira consequência é mudar o estilo de abordagem em Criciúma, ser mais rigoroso em alguns casos. Vamos dar uma olhadinha na entrevista que eu fiz agora há pouco, fim da tarde, com o prefeito Vaguinho Espíndola.
Se tratando das políticas das pessoas em situação de rua, sabe, eu precisava de fato disso, isso foi uma ideia minha, né? Eu quis passar por essa experiência, porque tem muitas políticas públicas que tratam desse assunto, né? E cada gestor, a seu modo e aos recursos que também a ele dispõe, adotam algumas políticas. E nós temos algumas delas que já são institucionalizadas. Tiveram momentos, Roberto, muito impactantes, né? Momentos de fato até de tensão. Eu estive durante 3 horas e meia dessas praticamente 20 horas, né, onde as pessoas, de fato, onde os usuários concentram-se. Volto a dizer, desde o início a gente sempre fala, né, e quem convive comigo sabe, né, da forma como a gente está fazendo a gestão, né, eu sempre digo em colocar-se no lugar do outro, mas não como uma narrativa, de fato, né, na prática. Né, nós iniciamos o gabinete itinerante, que é estar lá nos bairros, estar nas comunidades, ouvir as pessoas. Né, eu disse desde o início, junto com o meu vice-prefeito, que nós não seríamos prefeitos e vice-prefeito de gabinete. Nós estaríamos, de fato, ouvindo as pessoas. E quando começa muita narrativa e muitas opiniões sobre essa questão dos moradores de rua, sabe, eu decidi, de fato, viver isso para saber, de fato, na real, quais as melhores políticas públicas. Pois é, vai ter consequências? Vai. O prefeito vai anunciar na sexta-feira uma série de medidas, mas me garantiu o seguinte: antes, ele conversa com a Polícia Civil e com a Polícia Militar para saber como mudar a abordagem em determinados casos. Viu coisas na rua terríveis, não só envolvendo pessoas em situação de rua. E até descobriu que tem comerciante na cidade que dá um trocado para evitar se confundir ou entrar em conflito com as pessoas em situação de rua. Roberto Azevedo, tem mais de você na coluna lá no portal SCC10, né? Dito isso, um grande abraço e até amanhã.